E aí, seus bonitos? Vocês estão top? Vamos voltar à nossa programação normal. E nada melhor do que tirar uma dúvida de um dos caroneiros que nos mandaram no dos grupos. Na verdade, não foi um caroneiro, foram todos, né? Provavelmente você tá com essa dúvida, por isso você clicou aqui no vídeo, porque muita gente faz essa pergunta: como que eu faço para conciliar a minha vida na fé com as minhas obrigações do dia a dia? Você tem que estudar, você tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa. Como é que você faz para conciliar tudo isso e ainda ter tempo de rezar? Como que eu posso fazer para que eu reze enquanto eu estudo? Será que é possível? Parece que virou uma bagunça. E é um tanto assim decepcionante eu ter que falar isso para você, mas só piora com o passar do tempo. A gente sempre acha que a gente vai ter tempo, só que conforme o tempo vai passando, a gente percebe que a gente vai ficando cada vez mais atarefado e não volta atrás. Hoje em dia eu olho pra minha vida e falo: Senhor amado, cadê aquelas 24 horas que pareciam 2 semanas quando eu tinha 7 anos de idade? Não dá tempo de fazer as coisas. Você tenta fazer, quando você vê já tá na hora de dormir, você capotou na cama e tá roncando. Aí no outro dia você já acorda na vucuvura e já vai tomando banho e trabalhar e, mano, não dá tempo. E isso é uma dificuldade de qualquer pessoa que tá passando por um processo de amadurecimento. Parabéns! Se você tá nesse perrengue de tentar achar tempo pra fazer suas coisas, significa que você está sendo uma pessoa mais madura com o passar do tempo. Isso significa que você está crescendo. Eu não sei se eu deveria te dar parabéns. Eu acho que eu devo te dar parabéns. A parte ruim é que isso não é nada agradável comparado com a vida que você tinha há alguns anos atrás. Então quando você entrar na faculdade vai ser a petequeira, quando você começar a trabalhar piora a situação. Quando você casar, rapaz, aí não tem jeito mais. E muita gente pergunta: como conciliar as duas coisas? São Paulo fala pra gente que nós temos que rezar a todo tempo. Mas espera, se eu rezar o tempo todo, eu vou virar um monge, eu não vou fazer as minhas demais obrigações. Aí eu queria te fazer um exercício mental para você vir comigo e entender como transformar teu trabalho e teu estudo no momento de oração. Olha, quando a gente faz uma penitência, a gente tá fazendo uma prática de oração. Você concorda comigo? Quando a gente fica sem comer carne na sexta-feira, ou quando a gente fica uma manhã sem comer nada, só com líquido, essas penitências, elas são formas de oração que não necessariamente são uma oração oral. Às vezes a gente tem na cabeça o pensamento de que quando a gente vai rezar, a gente tem que estar falando com Deus. E esse tipo de oração, obviamente, consome toda a nossa atenção. Então quando você para rezar, a sua atenção está toda voltada para Deus. Não tem como você rezar e fazer outras coisas. Então parece que tem uma treta ali, parece que não combina as duas coisas. Por isso que eu tô querendo fazer lembrar desses outros tipos de oração, quando a gente resolve fazer penitência. E essas penitências transformam o nosso dia a dia e vão transformando a gente em pessoas melhores com o passar do tempo. Agora, imagina só na possibilidade de transformar o teu trabalho e o teu estudo em uma penitência. E aí eu quero deixar bem claro: estudar e trabalhar não é uma coisa agradável. E é ilusão pensar que será agradável o tempo todo. Agradável é comer pudim, entendeu? Trabalhar é ruim, bicho. Você vai ter que fazer isso na sua vida. Vai ter uma hora que você vai estar lá à tarde e você fala: meu Deus, que vontade de morrer. E aí você vai perceber que, na verdade, a vida é feita desses momentos. E amadurecer significa saber lidar com esses momentos. Então, quando a gente percebe que o trabalho, na verdade, é uma coisa que não é agradável, e coisas que não são agradáveis são bons candidatos para uma penitência, a gente pode transformar isso em penitência. Então, quando você sai para trabalhar ou sai para estudar, você pode oferecer já no início: Senhor, eu ofereço esse dia de trabalho pela intenção X. Às vezes, quando a gente vai rezar, a gente coloca intenção nas orações. Inclusive, no vídeo que eu falei sobre terço, eu disse que era um erro quando você vai rezar o terço, por exemplo, não coloca uma intenção. A mesma coisa eu diria para o nosso trabalho e estudo. É um erro quando a gente faz essas atividades sem colocar uma intenção nelas, porque a gente perde meio que o sentido oracional da coisa. Então, quando você sai de manhã e fala assim: olha, eu vou rezar aí, eu vou fazer essa minha manhã de estudo, eu vou fazer essa tarde de trabalho em oferecimento pela conversão do meu amigo, pela conversão do meu parente, vou oferecer pelas almas do purgatório, a gente começa a transformar aquela atividade que ela é inevitável em um momento de oração, porque aquele sofrimento que a gente passa naqueles minutos, eles se transformam em ímãs de méritos para que a gente possa oferecer para quem a gente quiser. E aí a gente pode até fazer alguns jogos e exercícios que podem exercitar isso ao longo do nosso dia. E aqui eu quero deixar para você uma dica muito boa que eu recebi uma vez. Quando você for estudar, geralmente estudar é uma das tarefas, eu acho assim, dependendo do trabalho que você tem, estudar seja talvez um pouco mais difícil, porque requer uma atenção
atenção muito grande por muito tempo. Então o que eu fazia quando eu estava no vestibular? Eu separava os horários de estudo por hora. Aproveita que você vai separar isso por hora e oferece as suas intenções por hora. Então olha só, quando você for estudar, você vai falar assim, eu vou estudar de 1 às 5 da tarde, né? Sempre com 15 minutos de intervalo entre uma hora e outra, porque é bom pra você não ficar direto, né? Então, de 1 a 1h45, eu vou estudar matemática e vou oferecer esse estudo pela conversão do meu irmão. Das 2 às 2h45, eu vou estudar biologia e vou oferecer esse estudo pela minha mãe. Das 3 às 3h45, eu vou estudar história e vou oferecer esse estudo pelo retiro do meu grupo de jovens. E aí a gente percebe que com o tempo, conforme o tempo vai passando, a gente vai oferecendo méritos por todas as intenções que a gente precisa rezar. Olha que beleza. E olha só que massa. Quando a gente sabe que tem uma intenção ali, a gente até melhora o nosso estudo e o nosso trabalho. A gente trabalha e estuda melhor. Então quando você divide esses momentos e dá uma intenção para eles, você melhora qualitativamente esse tempo de trabalho que você está tendo. Olha só que sucesso. Essa é uma das melhores formas que você tem de transformar todos os momentos do seu dia em momentos de oração. E vale lembrar uma coisa também. Hoje em dia a gente está cometendo um erro muito grave, que é quando a gente pensa que nosso tempo tem que ser 24 horas produtivo. E a gente pensa 24 horas no relação ao trabalho, estudo e metas da nossa vida. Então a gente está nessa época dos coaches que falam que você tem que ter o seu mindset preparado para fazer não sei o que, não sei o que lá. Só que eu vejo muita gente caindo num erro que eu caí e ele é gravíssimo, que é não parar para descansar e não parar para viver a vida. Nós temos que colocar dentro da nossa agenda os momentos que são realmente importantes, mais do que esses outros que eu disse, mais do que o estudo, mais do que o trabalho. É um tempo para você ficar com sua família, é um tempo para que você possa treinar um novo instrumento musical, passear no parque, tá? Com um tempo para você desligar o celular. A gente precisa fazer isso. E inclusive esses momentos também podem ser momentos de oração, porque quando nós estamos junto com nossos pais, por exemplo, nós estamos honrando nossos pais, a gente está agradando a Deus quando a gente faz isso. Percebe que a gente consegue ter um aproveito espiritual de todos os momentos que a gente tem na vida, separar o momento do estudo, o momento do lazer, o momento de ficar com a família e poder oferecer isso como oração em todos os instantes. É assim que a gente reza 24 horas por dia sem cessar. E aí a gente pode até chegar na hora de dormir e falar para Deus, Deus, que nesse momento em que eu esteja dormindo, eu esteja te servindo da maneira que o Senhor quiser. Não sei como a gente pode servir a Deus dormindo. Talvez, eu sei que existem santos que falaram algumas coisas sobre. Escreve nos comentários se você conhece. Talvez você pode até ajudar mais a acrescentar esse vídeo. E eu queria te pedir uma coisa do fundo do coração. Não vai embora sem se inscrever, não, cara. Porque quando você vai embora sem se inscrever, você não ajuda esse canal. E a gente precisa dominar o mundo para evangelizar cada vez mais jovens. Espero que você tenha gostado. Escreve nos comentários o que você achou e a gente se encontra toda semana aqui. Beijo no coração e tchau.